Aqui nós temos o primeiro tema. O primeiro tema, ele trata do altar da família. Esse é o segundo tema e esse é o terceiro tema, perfeito? Então, esse é o primeiro tema, é o altar da família. Quando vocês observarem o PowerPoint, ele já começa falando sobre individualismo social, né? E quando você lê o folder, começa a ler o folder, você percebe que ali aparece duas palavrinhas, individualidade e individualismo. São a mesma coisa? São coisas diferentes, né? De fato, a individualidade, ela é algo que tem que ser valorizada, respeitada, mas o que dizer do individualismo? No dicionário, eu estive analisando o sentido da palavra e o significado individualismo. Individualismo, tendência, atitude de quem vive exclusivamente para si, demonstra pouca ou nenhuma solidariedade, egoísmo, egocentrismo. Quando vocês lerem o texto, vocês vão perceber que tem uma pergunta, né? Tem uma pergunta. A pandemia, ela favoreceu o individualismo ou não? O que é que vocês acham? Sim. E Satanás, ele se aproveitou muito bem desse contexto de pandemia para trabalhar aquilo que o pecado trouxe de pior no ser humano. O individualismo, ele é terrível porque ele alimenta o egoísmo e o egoísmo o alimenta. Ellen White escreveu: Satanás reuniu seus anjos caídos com a finalidade de inventar algum meio de causar o máximo de mal possível à família humana. Esse pensamento, eu acho tremendo, ele me faz refletir e pensar em muitas coisas. Quando a gente olha o cenário da humanidade, toda semana a gente é surpreendido com alguma tragédia. Há poucos dias, certamente, vocês souberam aí, né? De um menino de 13 anos que assassinou a mãe, o irmão e quase assassinou o pai, né? Por quê? Porque a mãe estava cobrando ali a questão das notas, o desempenho dele no colégio, né? Histórias desse tipo, elas têm se tornado muito comum. E quando eu começo a escutar esses relatos, a ver esse cenário no mundo em que estamos, nesse mundo de guerra também, a impressão que eu tenho é que Satanás parece que ele está conseguindo, ele está tendo êxito nesse intento. Aqui não diz que ele reuniu seus anjos para encontrar estratégias para causar dano, não. É o máximo de dano. E aí eu me lembro de João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus disse que o ladrão vem para roubar, matar e Jesus, se referindo a ele não usa meias palavras, ele diz: é ladrão mesmo. Não existe boa intenção no coração dele. Se ele encontrar brecha, ele entra, faz a festa, o estrago é grande. Então, como, né, a gente sabe muito bem, seria o individualismo a arma de Satanás? O que vocês acham? Claro que sim. A gente já tem a resposta clara. E como combater isso? Nós temos princípios de vida, princípios estabelecidos por Deus, que, devidamente colocados no seu lugar, como correspondem, eles realmente vão fazer frente a essa arma do inimigo. Ellen White escreveu: todos os seguidores de Deus, aonde quer que forem, devem levar consigo os verdadeiros princípios de sua religião. Os verdadeiros princípios da religião, esses princípios que combatem essa grande arma de Satanás, eles devem ser construídos aonde? Aonde? Em casa. Tá? O pensamento anterior diz: todos os seguidores de Deus, aonde quer que forem, devem levar consigo. Para eu levar, eu tenho que ter recebido. E eu recebo aonde? E aqui entra o foco desse tema. A partir daqui, que é justamente o culto da família. Se houve um tempo em que cada casa deveria ser uma casa de oração, é agora. Ela está se referindo ao culto da família. Eu nasci num lar evangélico. E na casa do meu pai não havia culto matutino nem vespertino.
Quando eu conheci a igreja adventista do sétimo dia, meu pai e a minha mãe estavam à beira de um divórcio. E meu pai era líder da igreja evangélica que ele fazia parte. O pão de cada dia lá era briga, era discussão. E quando foi que eu ouvi do culto familiar pela primeira vez? Eu conheci a igreja adventista como adolescente. E um dia, numa quinta-feira, eu fui visitar um amigo, um jovem que eu havia conhecido na igreja, adolescente, e cheguei na casa dele ali à tardinha, na hora do pôr do sol. Toquei a campainha e a mãe dele saiu. Uma mulher muito simpática, uma mulher de Deus. Ela olhou para mim: seja bem-vindo, meu filho, você chegou no melhor momento do dia. Você chegou na hora do culto vespertino. Né? Eu olhei para ela: culto da Vespa? Né? O que é isso? Nunca tinha escutado essa palavra. E ali eu fui convidado a participar do primeiro culto da família da minha vida. Era o pôr do sol, uma quinta-feira. Eles ali cantaram um hino, leram um devocional e oraram. Depois se abraçaram. Eu vi naquela família algo que não havia na minha casa. E ali ela me explicou: filho, deixa eu explicar uma coisa para você. Lá no Jardim do Éden, quando Deus criou Adão e Eva, ele vinha de manhã cedo e tinha um encontro com a família humana. Isso nós chamamos culto matutino. Mas Deus também vinha no final do dia. E esse encontro de Deus com a família no final do dia, a gente chama culto vespertino. Assim como ele fazia lá no Jardim do Éden, ele quer fazer conosco hoje. E Deus é um cavalheiro, ele não entra onde não é convidado. Por isso que nós, como família, nós precisamos tanto de Deus que a gente convida de manhã e à tarde. E ali eu fiquei pensando, será que um dia eu vou ver meu pai e minha mãe fazendo o culto da família? Aquilo me impactou profundamente, né? Profundamente. E Ellen White, ela escreve muito. Quando você para estudar o que a Igreja Adventista ensina sobre o culto da família, você vai se surpreender. Nós temos uma teologia muito sólida. Ellen White, ela escreve muito. Ela diz: pais e mães, por mais urgentes sejam vossas ocupações, não deixem nunca de reunir a vossa família em torno do altar de Deus. Nunca, jamais. Né? Os benefícios do culto da família, isso aí tem na lição, no encarte, aí estão os benefícios, ok? E qual é o segredo para que o culto aconteça? É fácil? É fácil fazer culto matutino e vespertino todo dia? Não é fácil. É uma luta, é uma guerra. Nunca foi e nunca vai ser. E qual é o segredo? Ela diz assim, em cada família deve haver um tempo determinado. Qual é o segredo? Tem que haver um tempo determinado. Se não entrar na agenda, se não houver o tempo determinado, esqueça. Não vai acontecer. O altar tem que ser levantado em nossa casa. Ninguém pode dizer: Deus governa o meu lar. É Deus quem governa a minha casa. Se essa família não consegue tirar 5 minutos por dia para fazer o culto. Se Deus é prioridade naquela casa. Se Deus governa ali. E a vitória nesse ponto vai gerar outras vitórias. Então, nesse primeiro momento, eu quero termino aqui, tá? Existem mais alguns slides aí, vocês vão perceber no próprio material os benefícios e como algumas ideias práticas do culto. Ele tem que ser regular, ele tem que ser atrativo, tudo bem objetivo, fácil de entender, sem nenhuma dificuldade, tá? Então, esse material está no PowerPoint, que vocês vão receber personalizado, e também está aí no folder, tá? Espiritual, são questões bem objetivas, fáceis de entender, práticas, que certamente farão a diferença na vida de nossas famílias. Então, rapidamente, eu sei que vocês aqui temos líderes da igreja, eu não preciso multiplicar palavras para falar da importância do culto da família, mas eu entendi que em algumas famílias o culto começou em algum momento, deixaram de fazer, em outras famílias às vezes se faz um dia, né, e 8 não, às vezes algumas famílias entendendo que é tão difícil, já nem está realizando, e eu queria fazer um compromisso com vocês.
Aqui está a minha esposa e eu louvo a Deus por isso. Eu tenho uma ajudadora. Ela é uma bênção para mim nesse sentido. E eu sei que não é o caso de todos vocês. Mas mesmo com as dificuldades mais grandiosas, é possível o culto acontecer. Se nesse primeiro momento não dá para fazer os 2 cultos, pelo menos um tem que acontecer. Essa bandeira ela tem que ser fincada na sua casa. E nós vamos levar essa mensagem para a nossa igreja, para as nossas famílias. Eu pergunto, você líder, aceita o desafio de fincar essa bandeira bem forte na sua casa, para que o culto da família aconteça e seja o que Deus espera que deve ser? Aceita o chamado de Deus? Aceita? Amém. Em seguida, nós vamos fazer uma oração por essa decisão. E eu já entro aqui rapidamente. O segundo tema, eu não vou apresentar o segundo tema, falando sobre ele como eu falei do primeiro. O segundo tema, ele vai falar sobre o sábado, né? Imagine, falar de sábado para adventista, para a família adventista, é necessário? Hã? É? Misericórdia. Não deveria, né? Não deveria. Mas nós, todos os pastores da União Sudeste Brasileira, 10 departamentais reunidos para construir uma proposta, nós chegamos à conclusão que tínhamos que ter um tema para tratar do sábado. E aí vocês têm um conteúdo objetivo, muito inspirador. Vocês vão receber o PowerPoint. Sábado, a ideia é apresentar o sábado como um dia de celebração, tá? Então, é uma temática conhecida por nós, líderes. Eu não vou chover no molhado. Vocês têm o conteúdo escrito, impresso aí, vão receber o PowerPoint. E, além disso, existe um vídeo de 20 minutos, onde Darleide vai responder perguntas relacionadas a esse tema. Vocês só em assistirem o vídeo serão grandemente abençoados e alimentados para repassar a temática lá para a igreja, tá? Tudo bem mastigadinho, não vai haver dificuldade nenhuma e vai ser uma bênção para a nossa igreja. Amém?